A arte nos desenhos astrais. Bem, esse assunto é bem recorrente, assim, quando alguma pessoa, né, pergunta a respeito de o que são os desenhos astrais. Os desenhos astrais é uma forma de arte. Bem, claro que isso envolve ali a metapsicologia, envolve a prática ali do psicodinamismo ali, bem, mas, né, o resultado é a arte, né, o resultado e o processo também é a arte, né, o processo de contemplação ali, depois da arte pronta, o processo de evolução do desenho, o processo cognitivo ali que a pessoa está desenvolvendo o desenho, isso tudo é arte, isso acaba sendo arte. Por quê? Porque a arte é um promover, né? A arte é uma promoção de algo que a gente está, né, tá sentindo. Aquilo se dá ali com o fato da arte. Dificilmente uma pessoa vai ouvir uma música, a pessoa vai olhar para um quadro, a pessoa vai ver um retrato, ou vai fazer um retrato, se ela não tiver em harmonia consigo, né? Ou ela não estiver querendo externar algo, mas de forma consciente, claro. A arte tem esse propósito, né, de observar, de colocar isso como um balizador, né, como um entendimento entre o inconsciente e o consciente, o incógnito ali e o cognito, né, e o observável. Então, o desenho astral ele também se presta para isso, né? Ele também ocupa ele tem essa característica e ocupa esse lugar. Bem, ele forma arte, né? Forma artistas, né? Por quê? Bem, a pessoa ali, o desenho astral, ele como se dá de uma maneira natural, artificial pela presença do homem, né? O homem, a pessoa que vai manipular o objeto ali, que vai ocasionar o desenho. Bem, nesse processo ali, nessa andança ali do até o nada, assim, porque o desenho astral se dá pela uma energia uma energia fluente, uma energia estática, né? Uma energia que ela está presente em qualquer lugar, e a pessoa se ocupa aquela energia para fazer um determinado desenho, para fazer uma determinada escrita, uma psicografia, enfim, o que é o psicomelodismo, ela, né, usando esse mesmo material numa superfície ruidosa, ela vai acabar favorecendo para que haja ali uma música, ali haja melodia, né? Então, não só, mas eu digo tudo como desenho. Música nada mais é do que um desenho, né? Um desenho harmônico. Bem, então, né, a questão da arte, ela é muito primária, né, nos desenhos astrais. Por quê? Os desenhos astrais, eles acabam, né, se tornando algo prático. Tu coloca a caneta no papel e ele vai ali se dando, e ali de forma funcional ele vai liberando ali as cargas ali de energia, de força, e vai ali juntando os vetores, juntando os traços, ali vai compondo desenhos. Esses desenhos vão desde pequenos traços a desenhos em grandes formatos, né? Depende do que a pessoa quer, do que a pessoa exige dela mesma. Bem, a primeiro momento o desenho ele se dá de forma natural. A gente para ali em um determinado momento, observa, bom, o desenho foi feito, o desenho se deu ali, né, o desenho está pronto, ali a pessoa observa ali, o desenho se dá em várias formas, por isso são chamados de hipnogramas, porque a pessoa, conforme ela vai observando ali, né, naquele mimetismo ali de observar os objetos ali, assim com essas formas ali, ganhando formas, né, transmutando formas, porque às vezes a gente observa é um tipo de material, a gente observa é outro,
né? Então isso tudo é entendido como um hipnograma, né? Porque às vezes ele começa, a gente observa, um gato, não é um gato, um cachorro, não é um cachorro, é um passarinho. Enfim, ele se dá isso porque ele ocupa formas naturais, arquetipos naturais. Então ele, né, na verdade a gente está aquele desenho é tão natural que ele como se fosse tu olhar para uma nuvem ali, né? A nuvem, algumas pessoas veem uma forma, algumas outras veem outras, mas às vezes duas pessoas veem a mesma forma. E tu pode mostrar para uma terceira e aquela terceira vai dizer o mesmo, né? É um cachorro, né? Por quê? Porque aquelas formas são formas naturais. Os desenhos astrais também se ocupam dessa maneira, né? Eles também se dão dessa forma, né? A nossa observação ela se transforma as formas ali, elas conforme o nosso entendimento elas vão dar uma leitura diferente. E isso é uma forma de arte. Isso é uma forma de observação de arte. O que precisa para ser arte? Bem, precisa de técnica, né? O que é uma técnica? Técnica é toda e qualquer ação que pode ser replicada através de método. Isso é uma técnica, né? Então, dessa maneira, desenhos astrais é o nome da técnica, desenhos autônomos é esse processo todo. Esse processo já vem há algum tempo ali. Depois eu vou entrar num capítulo chamado Metapsicologia, que é o estudo ali que começou ali com Sir William Crookes, né, que é uma pessoa fascinante. Deu um passo ali depois com Freud também se utilizou, várias outras pessoas se utilizaram dos estudos de Crookes e William Crookes e né, Jung também, mas aí entramos já na psicologia moderna e os experimentos ali eles ficaram no outro campo, ganhando espaço ali pro campo da parapsicologia e da metafísica, né? Estudos aí que vão a um outro avanço ali, né? Se ocupando de outras cargas ali de observação, mas enfim, a gente observando isso a gente sabe, né, que a metapsicologia é o estudo de eventos que são observáveis, né, observáveis de forma subjetiva. Cada um tem sua observação, mas ali acontece uma transformação. Essa transformação é individual, é subjetiva e é objetiva. No caso do desenho, movendo-se de forma a caneta movendo-se de forma natural e de forma automática, né? Então ela entraria no campo da metafísica, mas como a metapsicologia explica isso e já vem explicando isso de forma mais simples, mais abrangente, eu usei a metapsicologia, eu uso o termo metapsicologia para explicar isso, né? Mas também poderia usar a metafísica, né? Porque é um evento, né, que nada mais é do que um evento físico, né? Mas eu digo a entendimento, por isso o entendimento que a metapsíquica vai suprir mais o entendimento de quem for estudar a técnica. Mas enfim, o artista ele vai precisar do método, né? O método para fazer os desenhos, né? Esses métodos são primários, esses métodos são básicos, né? São uma caneta, né, um papel, a observação do desenho, dali do traçamento, o equilíbrio da caneta, a liberação da caneta para que a pessoa não interrompa a força e com isso o desenho não falhe, né? Então, essa técnica, ela é uma técnica primária. Por quê? Porque é somente a observação e a manipulação, né? Das duas formas, subjetiva, observando, objetiva, segurando, né? Então esse processo todo, ele se dá de forma muito rica. Por quê? Porque através dos traços, através dos desenhos, através das suas formas, a pessoa vai desenvolvendo esse processo. Então isso, na verdade, é o despertar, né, da arte no desenho. Então,
Essa é a forma de arte nos desenhos astrais, né? O começo, o início, né? Do que é o que é a arte nos desenhos astrais. A arte nos desenhos astrais é o método, né? Na sua evolução, o seu processo, a sua finalização e a sua observação. São as quatro formas, né, que se dão ali. Então, isso é uma forma de arte, isso é uma ciência, né? É algo que a gente pode comprovar, que a gente pode observar, que a gente pode repetir, a gente pode comprovar e a gente pode depois, né, fazer o uso dela para um outro objetivo, né? Que não só da arte daí, mas entra em outros campos que também são campos técnicos, né? Então, os desenhos astrais como arte, né, ele atende todos os princípios, né, desde o conceito ali até a sua elaboração final, né? Porque ele envolve outras coisas, outras ciências, né? Mas primeiro momento, se a pessoa quiser ser um artista, ela vai ser um artista apenas fazendo os desenhos astrais, né? Então, os desenhos astrais é uma forma de arte. Então, nesse primeiro momento, assim, a pessoa não sabe o que é os desenhos astrais é arte.